Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante esse primeiro trimestre do ano de 2024 estamos estudando de maneira aprofundada o livro de Salmos. Bom, antes de nós entrarmos no estudo de hoje, que está maravilhoso, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado pela oportunidade de te buscar, obrigado pela bênção de ter esse momento para ter um altar de adoração aqui, para buscar o teu reino, para buscar o teu santo trono. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu santo bom espírito para que ele seja o nosso professor e que ele nos instrua nessa tua palavra para assim andarmos em conformidade e em novidade de vida. Perdoa se temos falhado em algum aspecto. Essa é a nossa súplica e oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da semana, a qual nós estamos estudando, é Bendito o que vem em nome do Senhor. O tema de hoje, de quinta-feira, é Sacerdote Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O texto para a nossa reflexão, para o nosso estudo, é Salmo 110, versículo do 4 ao 7, que diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Um rei e sacerdote é o tema do estudo do dia de hoje. Interessante que quando a gente para pensar e refletir, não era comum ou não existia nenhum rei que atuasse como sacerdote. Eram funções distintas. Normalmente o rei ele ficava ali responsável pela parte de julgamento, pela parte burocrática, social com as pessoas, e a parte espiritual ficava reservada ao sacerdote. Porém, houve uma pessoa mencionada na Bíblia chamada Melquisedeque, que era rei de Salém, que tinha outro nome também conhecido como Jerusalém. E esse rei, chamado Melquisedeque, ele atuava nas duas funções. Tanto era rei, como também era sacerdote, e não sacerdote de qualquer Deus, mas sacerdote do verdadeiro Deus. Esse Melquisedeque ele é apresentado ali na história quando Abraão está voltando do resgate do seu sobrinho Ló, e ali ele tem a oportunidade de encontrar esse rei e sacerdote, e ali ele devolve o dízimo, adora ao Senhor, por meio do sacerdote Melquisedeque. E aqui no livro de Salmos, no Salmo 110, afirma que o nosso Messias, Jesus Cristo, ele é dessa linhagem de Melquisedeque, ou seja, ele não é apenas rei, mas ele também atua como sacerdote. Eu separei aqui alguns pontos, e foram muitos pontos, para a nossa reflexão. O primeiro ponto é o seguinte: Deus dotou o Messias de uma realeza eterna e de um sacerdócio superior, a ordem de Melquisedeque. É aquele que eu falei. Ele atua com duas funções, tanto a de rei como a de sacerdote. Mais à frente a gente vai ver que não é qualquer sacerdócio, também é um sacerdócio superior. O outro ponto que eu destaquei foi o seguinte: o juramento de Deus de não voltar atrás em nos dar um sacerdote perfeito é o sinal de sua graça. No início do contexto que eu li, do Salmo 110, versículo 4, começa assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Ou seja, desde a época que foi escrito esse salmo, já estava prefigurado qual seria a atuação de Jesus. Ele, além de se tornar o rei prometido, o rei descendente de Davi, ele também seria um sacerdote, e um sacerdote superior, um sacerdote diferente dos sacerdotes que as pessoas daquela época estavam acostumadas. Outro ponto que eu destaquei aqui,
que já foi abordando sobre o tema do sacerdócio, foi o seguinte, Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes e reis humanos. E aqui vale a nossa reflexão no porquê. Por que o sacerdócio de Cristo é superior? Por que a posição de rei de Cristo é superior ao dos humanos, né? Das pessoas aqui da terra? A Bíblia fala que os sacerdotes, antes de começarem a ministrar em prol das pessoas que iam até lá oferecer sacrifício, pedir perdão pelos seus pecados, antes eles tinham que fazer isso por causa deles mesmos, por si próprios. Ou seja, antes de levarem o cordeiro das pessoas para apresentar a Deus, eles tinham que levar o cordeiro deles. Ou seja, os sacerdotes humanos terrestres eram pessoas imperfeitas em termos de caráter, em termos de santidade, né? Já Cristo, não. Cristo é perfeito. Lá no contexto de Hebreus, o capítulo 7, afirma que ele é um sacerdote sem pecado, sem mancha, perfeito. Do jeito que, vamos dizer assim, agrada a Deus. Outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: ele defende uma aliança superior, com base no juramento divino, não em promessas humanas. Esse ponto aqui eu destaquei porque é o seguinte: dentro do contexto de Hebreus 7, pelo que eu entendi quando eu li, e se você tiver entendido diferente, você pode comentar e agregar aqui no nosso estudo, eu entendi o seguinte, que essa aliança é uma aliança como se fosse entre Deus o Pai e Deus o Filho. E por que ela é uma aliança superior? Porque não existe possibilidade nenhuma de haver falha ou quebra de contrato. Por Cristo ser perfeito, por Cristo não ter pecado, ele pode honrar, vamos dizer assim, as diretrizes do contrato perfeitamente. E por isso que essa aliança mencionada em Hebreus 7 é uma aliança superior. É uma aliança que, vamos dizer assim, tem 100% de garantia de certeza que será honrada. Outro ponto, ele serve no santuário celestial. Seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Dentro do contexto de Hebreus 7, é mencionado que, e feita a comparação, que até já mencionei aqui, que os sacerdotes, antes de ministrarem em prol das pessoas, eles tinham que fazer em prol deles mesmos. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele ofereceu um único sacrifício. Não por uma parte das pessoas, não pelas pessoas que buscam a Deus, não pelas pessoas que têm amizade com Deus, mas por todas as pessoas de uma vez só. Ou seja, um único sacrifício foi suficiente para resolver todo o problema da inimizade com Deus. Então, por isso que o sacerdócio de Cristo é superior. E outro ponto, ele atua num santuário celestial, no santuário que, vamos dizer assim, foi um modelo para o santuário terrestre, santuário perfeito, onde não existe manchas de pecado lá. No santuário terrestre, quando as pessoas iam oferecer sacrifício, era aspergido o sangue do cordeiro ali na parte do santuário, né? Para poder ficar registrado o pecado das pessoas. E aí no dia da expiação era feita a apresentação de todos os pecados que tinham sido registrados durante o período. Outro ponto. Assim ele pode interceder e salvar seu povo para sempre. Sempre que alguma pessoa cometia pecado, ela tinha que ir ao templo, oferecer um cordeiro para, vamos dizer assim, buscar a reconciliação com Deus e o perdão de Deus por meio do sacrifício daquele cordeiro. Como Cristo é o nosso cordeiro que tirou o pecado, não há necessidade de Cristo morrer várias vezes para poder redimir a cada um de nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente, de uma vez por todas, para limpar qualquer e toda mancha de pecado que há em cada um de nós. Outro ponto. A obra reconciliadora do sacerdote perfeito e compassivo dá ao seu povo a certeza de permanecer na presença de Deus.
O pecado criou uma inimizade, o pecado criou uma ruptura, uma separação entre a criação, os seres humanos, com Deus. Mas graças ao sacrifício de Cristo, graças à atuação dele como sumo sacerdote no santuário celestial, graças ao cumprimento da aliança superior que é garantida por Cristo, é que nós podemos estar em paz com Deus. É que nós, muito em breve, poderemos habitar na presença de Deus. Isso é uma bênção maravilhosa, um motivo para nós, vamos dizer assim, pular no pé só e dar glória a Deus, como diz a história. O outro ponto, o sacerdócio de Cristo abolirá o governo do mal no coração das pessoas e no mundo. Isso me lembra o verso que diz o seguinte: e lhes imprimirei no coração de vocês, né, a minha lei, no sentido de que por meio do sacrifício de Cristo, por meio da intercessão de Cristo, por meio dessa apresentação, vamos dizer assim, dessa atuação dele, eu e você podemos viver em novidade de vida. Com certeza você já deve ter se deparado com algum testemunho de pessoa que vivia uma realidade totalmente desconexa daquilo que se espera de um cristão, e após ele ter um contato com Deus, após ele se entregar a Deus, ele passou a andar em novidade de vida. É exatamente isso o resultado do sacrifício de Cristo e, vamos dizer assim, da solução dos nossos problemas que acontecem em cada um de nós. E por último, o sacerdócio real de Jesus faz uma reivindicação absoluta sobre nossa obediência e confiança. Por nós termos a garantia e a certeza de que existe uma pessoa por nós, vamos dizer assim, intercedendo, clamando, apresentando os seus méritos diante de Deus para nos purificar, para nos redimir, para nos absorver, eu e você devemos confiar, devemos nos entregar sem reservas para Cristo. Se hoje existe algum receio, alguma coisa que esteja bloqueando você ou a mim de nos entregar por completo, que por meio desse estudo a gente possa deixar isso de lado e se entregar por completo. Porque assim como Cristo no passado, se referindo ao presente, fez isso por cada um de nós, se entregou sem reservas por cada um de nós, que nós também possamos fazer a mesma coisa andando nos passos de Cristo. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje o estudo foi maravilhoso, descobrimos muitas coisas e mais uma característica de Jesus foi nos apresentada, dentre muitas que a gente viu durante a semana. O meu convite é para que você volte amanhã, para que nós tenhamos um encerramento, desfecho desse estudo dessa semana, para a gente poder fechar com chave de ouro o estudo completo. Papai do céu te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muita bênção, a bênção da presença de Deus, tá bom? Bom, até a próxima e tchau, tchau.